Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho aqui com a leiturinha de mais um capítulo lá no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo do 1 a seguir. Ouça com atenção o que Deus falará ao seu coração através desta palavra. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazer ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificais vós, e mudai as vossas vestes, e levantemos nós e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas orelhas e em suas mãos, e arrecardas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Sinque. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar em Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacur. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o, e disse-lhe: Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Frutificai e multiplicai, e multiplicar. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dali, do lugar onde falava com ele.
E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falará com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falará com ele, Betel. Glorificado seja Deus. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra, para chegar a Efrate. Teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna de sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal, Éder. E aconteceu que, habitando Israel, naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bilá, concubina de seu pai, e Israel soube-o, e era 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bilá, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Assé. Estes são os filhos de Jacó, que lhes nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Maré, a Mangé, a Queriarte, Aba, que é a Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu. E foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Glorificado seja Deus. Meus queridos, mensagem linda é essa, a qual, na primeira mensagem, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar que Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Do versículo 8 até o 15, a palavra vai dizer a morte de Débora. Do versículo 16 até o versículo 29, a palavra vai falar o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Glorificado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, aqui no versículo 2, do capítulo 35 de Gênesis, a palavra vai falar: depois dos acontecimentos reviveu
do capítulo 34, Deus ordenou que a família de Jacó seguisse para Betel, a fim de levantar a uma mais estreita obediência à sua palavra. Jacó, reconhecendo o agravamento da deterioração espiritual da sua família, ordenou a todos os seus familiares e domésticos: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa renovação espiritual na vida dos familiares de Jacó consistia em remover do lar tudo quanto era ofensivo a Deus. O que essa palavra quer nos dizer, meus amados, é que quando Deus falar com cada um de nós, que cada um de nós repreenda todo o mal e tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, e fazemos tudo novo. Quando o Senhor vai lá e tira nós do charco de lodo em que nós se encontrávamos, o que nós temos que fazer? Repreender tudo de ruim, tudo de mal que tem na nossa vida, na nossa casa, na nossa carne. Tudo de nós temos que repreender e dar lugar a Deus para que Ele venha completar a obra dele nas nossas vidas. Eu sei que não é do dia para a noite que saímos de um mundo perverso, de um mundo pecaminoso e mudamos completamente. A nossa mudança vai sendo pouco a pouco, o Senhor vai nos moldando. Pouco a pouco o Senhor vai nos restaurando. Pouco a pouco nós vamos aprender a caminhar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todo dia, todo instante, toda hora, todo momento nós temos que dar lugar a Deus. Aqui Jacó ordena toda a família a tirar os deuses, tirar tudo aquilo que era impuro aos olhos de Deus. Joias, brincos, essas coisas, bens materiais, essas coisas que não agradavam a Deus, ele mandou que tirasse tudo. Comprometendo-se a viver em santidade pessoal. Remova seus votos a Deus com devoção e adoração. Entrar em comunhão com Deus, viver uma vida segundo a palavra de Deus e oferecer sacrifício espiritual por causa dessa renovação espiritual de Jacó. Ele voltou a experimentar a proteção, presença, revelação e benção de Deus. Olha, meus amados, quando Jacó faz um novo concerto com Deus, Jacó manda que todos tirem os deuses estranhos que estão no meio deles. Ele quer fazer um novo concerto. Ele quer experimentar uma nova forma de viver plenamente justo perante aquele que lhe deu proteção, que lhe deu bênçãos, que lhe deu família, que lhe deu bens materiais. E que também renovou a sua vida espiritual. Naquele momento, a palavra vai dizer aqui nesse ponto aqui, e ofereceu sacrifício espiritual. Por causa dessa renovação espiritual de Jacó, ele voltou a experimentar a proteção, presença, revelação e benção de Deus. Por quê? Porque ali Jacó tinha tirado do meio deles deuses estranhos, coisas que não agradavam a Deus. E se você analisar a sua vida, se nós analisarmos a nossa vida, quando nós
tira algo que está nos importunando, tira algo que está nos separando nós da presença do nosso Deus, nós vemos que nós tira um peso de dentro de nós. E algo maravilhoso começa a acontecer nas nossas vidas. Se você analisar, quando você começa a fazer a vontade de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. E aqui Jacó começava a receber, a experimentar a proteção, a presença, a revelação e as bênçãos de Deus. Mais na frente, a partir do versículo 9 ao versículo 13, a palavra vai dizer: agora, porque Jacó finalmente estava de volta à terra prometida e em obediência à vontade divina, Deus renovou a promessa do concerto abraâmico. Oh, aleluia! O Senhor fez com que ele provasse das bênçãos e de tudo aquilo que ele tinha se renovado, tinha tirado. O Senhor fez com que ele desfrutasse das coisas boas. Mesmo assim, é nós. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, tiramos do meio de nós aquilo que impede a nossa aproximação para com Deus, nós vemos algo acontecer plenamente nas nossas vidas. Com nós não é diferente, irmãos. Com nós não é diferente, você pode ter certeza, a partir do versículo 5, 15, do versículo 18, a mensagem já começa a falar outro rumo. Aqui a mensagem já começa a falar e chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Aqui já começa a falar do filho de Raquel. O filho, aquele que quando ela teve, veio a morte dela. Ouça o que fala. Leia e Raquel deram nome a todos os filhos de Jacó. No entanto, o nome Benoni, filho da minha aflição, teria colocado um ônus terrível de culpa no menino, pois o levaria a pensar que foram culpados da morte da mãe. Jacó mudou seu nome para o outro honroso, Benjamim, que significa filho da minha mão direita, indicando que ele, como pai, estava jubiloso por ter este filho. Benjamim, apesar de Raquel ter falecido, as crianças não devem ser culpadas por problemas que surgem no lar sem elas os terem originado. Ali, Jacó mudou o nome para mostrar que aquela criança não tinha culpa da mãe ter vindo a óbito. Ele tinha recebido um nome, mas de repentemente Jacó vai lá e muda o nome para que ele não carregasse a culpa de que a morte da sua mãe teria sido causada através do seu nascimento. Meus amados, nós vemos o que Deus faz. O que Deus faz, sabedoria a Jacó, para que ele mudasse, o nome do filho, Rubens, a partir do versículo 22, vai falar de Rubens. Por causa da sua fornicação incestuosa, Rubens redeu seu direito de primogênito, perdeu para sempre sua posição de liderança e sua herança genealógica. Aleluia.
Aí, meus amados, ele perdeu por causa de quê? Por causa que se deixou levar pelo desejo da carne. Ele perdeu a posição dele de primogênito. O primogênito, ele tinha ali uma posição, um nome a zelar, né? E de repentemente ele vai e se deita com uma das mulheres de seu pai. Olha, as coisas como é difícil. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que vigiar, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do inimigo. Meus amados, essa é a mensagem do versículo do capítulo 35 de Gênesis. Essa mensagem, ela vai até o versículo 29. Querendo aqui eu agradecer mais uma vez a Deus pela leiturinha dessa mensagem e agradecer a Ele por alguns pontos referentes a essas mensagens. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, na sua casa, na minha casa, na sua família, na minha família e em todo o Brasil, em todo o mundo, que Deus possa abençoar toda a humanidade e tocar no coração das pessoas, que haja paz, que haja união, que haja perdão, que haja amor, que haja mais união, porque Jesus está voltando. Se você não aceitou ainda, se você não se reconciliou com o Filho de Deus, reconcilie enquanto há tempo. Eu quero dizer para você, meus amados, que eu não sou perfeito, mas todos os dias eu tento mudar. Eu tento falar do amor de Jesus. Eu tento levar a mensagem, porque um dia alguém trouxe a mensagem de Deus até a mim. E hoje eu estou aqui, lendo essa mensagenzinha e falando para você que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva, porque Ele veio para isso, para que todo aquele que nele crê, receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, crê e for batizado e permanecer, será salvo. Então não basta só eu e você levantar a mão, não basta só eu e você bater no peito e dizer que somos servos do Senhor, não. Cabe a nós perseverar, honrar, amar, perdoar e ser humilde, ser manso e humilde de coração, como Jesus foi, como Jesus é e como Jesus sempre será. Esse é o nosso dever de cristão aqui na terra, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou por a leiturinha dessa mensagem. Pai, eu te agradeço em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. A leiturinha dessa palavra, muito boa, muito maravilhosa. Pai, chega onde eu não posso chegar, aonde eu não posso estar. Chega com essa mensagem, curando e libertando, salvando pessoas, para que mais pessoas venham aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos lares onde tem contenda, onde tem separação, onde tem desordem, onde tem bagunça, onde tem calúnia, onde tem perseguição, onde tem enfermidade, onde tem depressão, onde tem causas impossíveis, meu Pai. Chega resolvendo, meu Pai, pois o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Chega, meu Pai, na minha vida. O Senhor sabe as minhas necessidades, o Senhor conhece as minhas necessidades. Então que chegue o Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família, nas minhas necessidades, suprindo todas elas para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai, porque eu não mereço, mas o Senhor sabe, e o Senhor é misericordioso, e o Senhor chegará com a sua providência divina na minha vida. Pai, chega na vida daquele irmão que me pediu oração pela sua filha. Chega na vida daquela filha que pediu oração pelo seu pai e pela sua mãe. Muitas pessoas me pedem para que eu ore por eles ou por parentes. E aqui estou eu pedindo que Deus, em Cristo Jesus, chegue abençoando todos os lares, todas as famílias, em nome de Jesus. Querido Deus Pai, gratidão, meu Deus, por tudo, por mais esse momentinho, por mais essa palavrinha. Amém. E graças a Deus.